Quero te atualizar agora sobre o Corinthians, descobrir quanto o presidente Osmar Stabile vai pagar de prêmio pelo título da Copa do Brasil. O acordo foi fechado entre atletas e o presidente, com um repasse de 50% do prêmio líquido relacionado ao título da Copa do Brasil. A promessa da CBF era de 77 milhões de reais ao campeão. O Corinthians venceu o Vasco e ficou com esse dinheiro, mas, tirando toda a tributação, vão sobrar para o Corinthians 68 milhões de reais. Dessa maneira, metade dessa grana, ou 34 milhões de reais, serão distribuídos entre os atletas, com a lembrança de que o Memphis Depay, por contrato, já tinha direito a 4 milhões 725 mil reais livres de impostos. Então, 34 milhões de reais para o elenco e comissão técnica, mais 5 milhões de reais para o Memphis Depay. 39 milhões dos 68 milhões livres de impostos que vêm da CBF, vão restar para o Timão cerca de 29 milhões de reais. Dinheiro que não é suficiente para pagar nem o transfer ban com o Santos Laguna, de 41 milhões de reais, nem com o Matias Rojas, pouco mais de 42 milhões de reais. Até por isso, vai haver a necessidade de o Timão antecipar recebíveis de 2026 para que possa iniciar a próxima temporada sem qualquer pendência relacionada à FIFA, e é isso que tem impedido hoje o Corinthians de registrar novos atletas. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos. Eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Então são dois nomes aí que a gente já pode descartar. O Alexandre Brito, do Botafogo, e o Thiago Escuro, do Mônaco. São dois nomes que o Corinthians tentou, né? O Corinthians quer um executivo, né, de mercado, alguém interessante aí para, né, enfim, assumir a função do Fabinho Soldado. Eu acho que o Alexandre Brito era um grande nome, um baita nome. O Thiago Escuro, para mim, mais ainda, tá? Pessoas sérias que trabalham no futebol há muito tempo, e só que não vão deixar os seus clubes agora para comandar o Corinthians, e inclusive foram procurados, né, pela cúpula corintiana. Então, aqui no canal Café do Setorista já fica esclarecido e informado na temperatura certa. Alexandre Brito e Thiago Escuro já podem ser descartados, tá? Então, muita gente já, né, que veio para cá querendo saber sobre o Alexandre Brito, ele não será executivo do Corinthians, mas a informação é verídica, ele foi procurado, tá? Mas não há chances, né, hoje, dele comandar o Sport Clube Corinthians Paulista, tá? Então, essa é a primeira, né, a primeira informação que a gente tem para passar para vocês. Agora, o Paulo Pelaipe já está no Grêmio também, né? O Paulo Pelaipe, eu não tenho informação do Paulo Pelaipe, tá? Informação que eu tenho do Thiago Escuro e do Alexandre Brito, que foram os dois que o Corinthians procurou. Agora, em relação a Paulinho e Marcos Braz, né? O Paulinho é um nome que está na pauta, mas eu senti que, não só senti isso, mas acho que fica evidente aí com as informações que eu estou trazendo, que o Paulinho nunca foi prioridade também no Corinthians, né? O Corinthians tentou alguns outros nomes, está tentando alguns outros nomes, e eu acho que o Corinthians deve avançar no Paulinho se ele não encontrar algum outro nome top no mercado. E é difícil, cara, né? Eu lembro que o Augusto Melo, o primeiro imbróglio dele quando ele assume o Corinthians, no início de 2024, era o executivo, lembra? Criou-se uma polêmica, ficou muito tempo buscando o executivo, aí como é que chama lá da CBF? Rodrigo o que mesmo? Rodrigo Caetano, né? Ele estava no Atlético Mineiro, aí tal, o Rodrigo Caetano deu sim ao Corinthians, deu sim, tá tudo certo com o Rodrigo Caetano, não tá, aquela coisa toda, dentro do Corinthians falava que tava tudo certo, aí tinha a seleção brasileira, aquela coisa toda, enfim, e ele teve dificuldades. De repente ele inventa o nome do Fabinho Soldado, que nem é do ramo, nem era executivo de futebol, né? Exercia um cargo ali de gerente, né, de futebol no Flamengo. Então, assim, o executivo de futebol, tá? O executivo de futebol, ele é um nome, ele é um cargo hoje que existe uma carência no futebol brasileiro, tá? Existe uma carência no futebol brasileiro. Enfim, não sei se o Corinthians vai ter que apostar em alguém de fora ou não, mas teve um clube que trouxe um executivo estrangeiro, né? Qual foi mesmo o clube? E, enfim, não tenho essa informação, tá? O Corinthians vai buscar um executivo estrangeiro. Ontem eu questionei aqui o presidente Osmar Stabile, né? Primeiro questionei que o nosso medo era o Corinthians, né, trazer um conselheiro aí, uma figurinha carimbada para assumir o cargo. A minha pergunta foi: o problema não é nem o Fabinho sair, o problema é quem vai chegar. Foi a minha pergunta, né?
né? Pega essa aí, meu irmão. E aí ele falou que não, né? Através da minha pergunta, ele compromete a palavra dele. Ele fica preso à palavra. Ele falou que não. Vai trazer um profissional do mercado que exige isso. Está descartado um diretor estatutário. Ele disse isso, tá? Então, através da minha pergunta, o presidente Osmar Stabile está preso na palavra. Ele não vai poder colocar Fran, Rubão, esses nomes que vocês acabam citando, correto? E outra coisa que eu falei para ele, né? Vai inventar alguém, tipo o Vanderlei Luxemburgo, seria uma invenção. E ele falou que também não. Então, acho que até o nome do Renato Augusto, que vocês estão citando, eu acho que também está descartado, né? Porque se ele não vai inventar ninguém, tá? Se ele não vai inventar ninguém, também não pode ser o nosso querido aí Renato Augusto, tá? Vai ter que ser, né? Vai ter que ser um nome do mercado, entendeu? Só que esse nome do mercado hoje em dia, né? Não é moleza. O Bruno Spindel e o Marcos Braz, né, são citados, enfim. Eu acho que a gente tem que parar de olhar um pouco pro Flamengo, né? Entendeu? Eu sei que o Flamengo é uma referência hoje no futebol brasileiro, tem ganhado tudo, mas eu acho que a gente tem que fugir um pouco dessa questão do Flamengo. O Edu Gaspar seria um nome muito interessante, né? Muito. Mas eu acho que o Edu Gaspar também seria um nome complicadíssimo, né? Seria um nome complicadíssimo. O Marcelo Paes é um nome que me agrada. Um cara muito sério, né? Um cara muito sério e que poderia, né, exercer essa função, né? Ficaria sem paz, tá? Ficaria sem paz, mas é um nome interessante, né? É um nome interessante. Enfim, a gente vai ter que aguardar, tá? Pra gente, né, saber quem é esse nome, né? Eu acho que hoje vai ter blend, tá? O blend de Natal. Eu acho que até mais tarde, umas 4h30, 5 horas da tarde no máximo, eu vou divulgar um blend aí, quem sabe já com um nome aí mais efetivo, um nome mais encaminhado, porque, né, o Corinthians precisa desse nome, né? Eu sou formado executivo de futebol, tá? Pela Comebol. Eu e meu irmão e amigo Marcelo Bórcio nos formamos executivo de futebol, mas eu não tenho experiência. Não é o nome que o Corinthians quer e também não é o meu desejo deixar esse lugar gostoso, onde discuto com Walters e companhia, para assumir o Corinthians e ficar com a pressão alta e ficar mais louco ainda, tá? Mas enfim, exerceria... Hoje o cara que assumir o cargo de executivo no Corinthians está lascado, né? Eu acho que o Paulinho, inclusive, era o melhor nome, sabe por quê? Como os jogadores gostavam muito do Fabinho Soldado, o cara que chegar vai enfrentar pode enfrentar aí uma oposição, né? Apesar que o cara que está sendo contratado, né? Apesar que o cara que tá sendo o cara que vai ser contratado ou que está sendo contratado, ele não tem culpa, né? Ele não tem culpa que o Fabinho saiu, ele não tem culpa, pô. Entendeu? Então não tem que também um cara ser rejeitado. Agora, se chega o Fabinho, ninguém rejeita. Desculpa. Se chega o Paulinho pro lugar do Fabinho, nenhum jogador teria coragem de rejeitá-lo, tá? Porque o Fabinho, o Paulinho tem mais história do que todos que estão lá no elenco do Corinthians. Todos. Não tem ninguém lá no Corinthians hoje que tenha mais história no Corinthians do que o Paulinho. Então, se eu sou o Osmar Stabile, se ele for no Paulinho, ele tá até se blindando. Salve, fiel corintiana. Segundo o craque Neto, né, o Corinthians tem interesse em contratar o jogador Savarino, né? Segundo o Neto, né, segundo uma fonte que ligou para ele, o jogador é o sonho de consumo do Timão, né? Então, é o meio do Botafogo, né? O Timão já está de olho aí nele, tem interesse em contratar, segundo o Neto, né? Enfim, né? Bora aguardar para ver no que vai dar, né? O Tancheban ainda tá de pé, né? Em breve aí vai acabar. O Osmar Stabile falou que em janeiro já vai pagar o Tancheban. Então, no momento aí, apenas uma especulação, né? Apenas a vontade de segundo a fonte do Neto, né? Enfim, para mim, né? Vale a pena sim. O Timão precisa de bons meio-campistas, beleza? O Timão precisa sim.
Timão segue no mercado, né? O jogador também segue no mercado aí sendo negociado. Outros times aí podem demonstrar interesse também, então bora aguardar aí e ficar na expectativa, né? Por mim, baita jogador pode vir sim.